Muito boa tarde, comunidade do Oração Ação se reunindo de novo. Meu tempo de escola tinha um sino ou uma campainha, que era o momento de voltar às aulas. Nós estamos nesse momento. Toca-se o sino, toca-se a campainha, o inspetor de alunos, as professoras tocam os alunos para dentro da sala porque não tinham a menor vontade de voltar para a sala. Vocês eram assim também? Mas a gente voltava, porque sabia que, ao contrário dos nossos desejos, em sentido contrário aos nossos desejos, havia as nossas necessidades. Essa diferença é fundamental para nós entendermos a vida. Deus, por exemplo, para entendermos a oração, muitas vezes as pessoas falam assim: como pode ser que Jesus tenha falado pedir e obterei se eu peço tantas coisas e não obtenho? Não é verdade? Quando você perceber, adquirir o entendimento do que sejam desejos e as nossas necessidades, você vai ter a resposta para isso. Você vai fortalecer a sua oração. Por quê? Porque assim como os pais da terra nem sempre atendem os desejos dos seus filhos, mas farão de tudo para atender as suas necessidades, assim é também o Pai do céu. Muito mais é o Pai do céu, porque os pais da terra ainda relutam, ainda têm dúvida se devem atender os desejos dos filhos. E muitas vezes atendem, muitas vezes lastreiam sua educação no atendimento aos desejos dos filhos, a título ilusório de que eles não passem por privações. Quando na verdade eles deveriam atender exclusivamente, foco direto e total nas suas necessidades. Assim é Deus conosco. Ele só atende os nossos desejos quando os nossos desejos coincidem com a nossa necessidade. A clássica cena da criança pedindo para comer a sobremesa antes do almoço é um desejo da criança. A clássica situação da criança com dificuldade para fazer a lição de casa e pedindo a resposta para o pai é a outra típica situação da diferença de desejos e necessidades. Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre, necessariamente, da forma exata, no momento exato, atenderá às nossas necessidades. Por isso é que Jesus nos ensinou a pedir: seja feita a vossa vontade, não a nossa. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele, no fundo, estava dizendo: atenda, Pai, que eu compreenda que tu atenderás sempre a minha necessidade, mas nem sempre atenderá aos meus desejos, e nem por isso eu devo emburrar, fazer biquinho, ficar de mal como uma criança mimada. Mas como uma criança lúcida, entender o ponto de vista, o amor de Deus para conosco. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E diante da transição planetária, diante da pandemia,
o que é descrito por alguns espíritos como o primeiro ceifador da transição planetária. O que é o ceifador? Ceifador é a figura clássica, simbólica da morte. Aquele personagem embuçado, como se dizia antigamente, encapuçado, talvez seja mais claro para a maioria das pessoas, com um manto grosso, espesso, cobrindo todo o corpo, inclusive a cabeça, e tendo nas mãos um alfange, que é uma espécie de foice, uma vassoura, digamos assim, com uma foice na ponta, com uma lâmina na ponta, feita para aparar grama, e ficou popularizado como símbolo da morte. Então, Jesus, quando falou da transição planetária, que foi chamado na teologia tradicional de fim dos tempos, ele disse, para sinalizar os tempos da transição, os tempos do fim dos tempos, o principal sinal era a morte. Lá onde estiverem os cadáveres, lá estarão os urubus, disse o mestre, como símbolo do fim dos tempos. A nossa questão é que nós não sabemos enfrentar a morte, porque a nossa cultura é tão infantil, a nossa educação é tão infantil, que nos treina para situações que podem ocorrer ou não, e não nos treina para a situação que certamente ocorrerá. Símbolo disso é a menininha brincando de boneca, que sem dúvida está treinando para maternidade, mas sendo a maternidade um evento que pode ou não ocorrer em sua vida. Não ocorre na vida de muitos milhões de mulheres. O menino brincando de caminhão prepara-se para o trabalho, sendo o trabalho um evento que não ocorre na vida de milhões de homens. E assim, a criança vai brincando de muitas coisas, vai se preparando para muitas coisas. Na escola aprendemos muitos conhecimentos, detemos muitos conhecimentos, muitos dos quais, talvez a expressiva maioria dos quais, nós não usemos diretamente. Não é assim? Usamos apenas indiretamente, porque é claro que o exercício cerebral estabelece sinapses e vai moldando o nosso cérebro de acordo com a neuroplasticidade. O nosso cérebro é plástico, estimulado, ele vai crescendo e se robustecendo quase como um músculo. E por isso são tão importantes esses exercícios da escola, mesmo que nós não os utilizemos. Mesmo assim, é um símbolo muito importante que nós nos preparemos para muitas coisas que não ocorrem nas nossas vidas, mas nem toquemos no assunto, no único assunto que é certeza que vai ocorrer, que é a morte. Todos, absolutamente todos morreremos. Todos que estamos encarnados morreremos. É o fato mais absoluto de nossas vidas. Quase tudo é relativo. A morte é absoluta. E nós fugimos dela, nós fugimos de tudo que simboliza a morte. O que mais nos aterroriza, o símbolo do filme de terror, é a morte. Não há filme de terror
que não acene, que não aterrorize com a morte das pessoas. Então, algumas culturas, é verdade, como a mexicana, como a japonesa, festejam, lidam diferentemente com a morte, mas mesmo assim o tabu pode ser considerado universal. E nós, na transição planetária, temos lidado com a morte com um plus, porque sim, as pessoas sempre morreram uma taxa constante, mas com a chegada dos ceifadores, no nosso caso passado, da pandemia, nós fomos obrigados, praticamente toda a humanidade, todos os 8 bilhões de encarnados foram obrigados a viver simultaneamente um ou mais lutos. O primeiro luto da morte própria de familiares, de amigos, de colegas, de conhecidos. Quem não passou por isso? O segundo luto, o luto das sequelas, algumas delas aparentemente irremovíveis, inafastáveis, tratáveis, mas incuráveis. É um luto que precisa ser assimilado pelas pessoas. E o luto relativo, mais importante, das perdas de emprego, das perdas de padrão de vida, das perdas econômicas. Além de outras perdas, porque se nós lidamos, como particularmente, infelizmente no Brasil, nós lidamos com a pandemia acirrando absurdamente os conflitos políticos, ideológicos, dentro da família, dentro dos casamentos, dentro das amizades, por todo lado. Temos ainda um outro luto somado a todos os outros, porque os lutos são todos simultâneos. Perdemos amigos, perdemos convivência de parentes, por causa da maneira absurda, competitiva, cega, mentirosa, irresponsável, assassina, a forma assassina que nós lidamos com a pandemia. Precisamos usar as palavras corretas, nos defrontar com a situação correta, porque nós que talvez tenhamos escapado, a pandemia não acabou, nós que talvez tenhamos escapado da pandemia, que talvez saiamos ilesos da pandemia, apenas com esses lutos a elaborar, enfrentaremos outros ceifadores. Essas revelações espirituais já dão como certa a chegada de um segundo e talvez de um terceiro ceifador, a depender sempre do nosso aprendizado. A lição só se repete para quem não aprendeu, nenhum professor repete a lição para uma classe que já aprendeu. Então, a quantidade de ceifadores, 3 ou 4, ou 2, mas o mais provável 3 ou 4, segundo as revelações, depende do nosso aprendizado. E entre o nosso aprendizado, entre o aprendizado fundamental, está aprender a como lidar com a morte. No item 57, Kardec nos propõe uma oração por um agonizante. E André Luiz nos traz nos seus livros uma figura muito interessante que elucida para nós o fenômeno tão comum da melhoria aparente dos agonizantes, que é um fenômeno que nos ajuda muito a questionar, rever e aprender com a nossa absurda e cega cultura da morte. Diz André Luiz que é muito comum que nas enfermidades
prolongadas, que naquele tipo de morte não abrupta que vai acontecendo aos poucos, que a família se reúna em desespero à volta do agonizante, fazendo orações desesperadas para que ele se cure, para que ele fique a qualquer custo. Uma espécie de Pai Nosso às avessas. Um Pai Nosso que diz: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E essa oração, esse Pai Nosso invertido, essa oração egocêntrica, que coloca o nosso desejo como centro do mundo, como fazem as crianças mimadas, elas energeticamente vão estabelecendo fios, porque o pensamento é matéria também. Fios semimateriais são tecidos das nossas mentes em direção ao corpo espiritual do agonizante, e ele fica como envolvido numa teia de aranha espessa, pegajosa, grudenta, concreta, que impede o desligamento, o necessário e urgente e propício e do momento certo desligamento que precisa ser feito. E aí as equipes socorristas reúnem energias revigorantes, aplicam no agonizante e ele experimenta uma melhora súbita que nem os médicos entendem por quê. E diante dessa melhora, esses socorristas espirituais sugerem ao agonizante que aconselhe os seus parentes a relaxarem, porque estão muito cansados, a irem para suas casas, irem fazer suas refeições, dormir um sono, porque ele já melhorou. E aí então, afastados as aranhas que envolvem o agonizante, é possível cortar os seus fios e promover o desligamento, porque é chegada a hora, e quando é chegada a hora, o que precisa ser feito tem que ser feito, como num parto. O parto precoce é um problema, mas o parto que passa do tempo é muito mais problemático. E assim o parto como a morte. Nós precisamos aprender a lidar com isso, e hoje vamos ter uma grande contribuição de Allan Kardec nesse sentido. Ele diz assim: a agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem não tem mais que um pé nesse mundo e que já tem um pé no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria. Olha só que lição fantástica. A qualidade da morte de uma pessoa depende do grau de apego à matéria que ela tiver. Quanto mais apego à matéria em geral e ao corpo em especial, a pessoa mais sofrerá. Não a morte, mesmo após o desligamento dos laços do corpo físico, a pessoa ainda pode continuar apegada, agarrada ao corpo, e são esses espíritos os que mais sofrem, acompanhando muitas vezes a decomposição cadavérica, com todas as suas tristes sensações. Então, essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, e cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Enfrentar a morte com culpa, com mágoa, com ódios, com projetos de vingança, é terrível, tanto pelo apego ainda à terra, quanto pelas parcerias que nós atrairemos na nossa passagem, que nada mais são do que os nossos parceiros durante toda a vida, mas que então
sem o corpo terão muito mais ascendência sobre nós. Que triste morte se destina àquele que vibra sombriamente, que vibra egoisticamente, que vibra violentamente no momento da morte. Para aqueles que, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria e, portanto, do corpo, os laços são menos difíceis de romper e os últimos momentos não têm nada de doloroso. Todos querem ter uma boa morte, como desejam para as parturientes um bom parto. Isso é um desejo muito legítimo, mas muito mais que um desejo, é uma conquista. Levem isso, meus amigos, estudem isso. A boa morte é uma conquista. Sim, muitas vezes tem a ver com vidas passadas, com a forma como nós tivermos vivido essa vida mesmo. Mas é possível, mesmo no momento extremo, atenuar os sofrimentos que tivermos que passar no momento da morte, e às vezes atenuar muito esses sofrimentos pela lucidez adquirida de se desapegar, de se desprender das mágoas, das culpas, pelo perdão aos outros, pelo perdão a si mesmo, pelo desapego ao corpo e pela oração sincera, pela oração de coração, pela lembrança de grandes amores encarnados ou desencarnados, cujo sentimento, cujos laços, cujos vínculos nos façam vibrar melhor, vibrar luz, vibrar amor. Isso nos atenuará demais os sofrimentos, nos dará lucidez, coragem, qualidade para o nosso momento, para a nossa passagem, para o nosso desprendimento. A alma então não se prende ao corpo senão por um fio, enquanto que na outra posição a ele se prende por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Prece. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos, a sua verdadeira pátria, a nossa verdadeira pátria. Possa nele entrar em paz e a vossa misericórdia se estender sobre ela. Bons espíritos, que a acompanhastes na terra, não a abandoneis nesse momento supremo. Dai-lhe a força de suportar os últimos momentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam ou que possam momentaneamente lhe retornar. Pessoas com problemas mentais sérios, com Alzheimer avançado, às vezes têm um último momento de grande lucidez. Exatamente por uma concessão, por uma misericórdia divina, para que ela possa se arrepender, perdoar, orar e assim se habilitar a uma entrada muito melhor. Dirigi meu pensamento a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Leve consigo, no momento de deixar a terra, as sublimes consolações da esperança.
lucidez para nós diante de todos os lutos. Confiança de que assim como Deus nos dá possibilidades no momento certo, também nos tira algumas possibilidades para possibilitar outras, para nos trazer outras. Tenhamos a certeza que quem perde um corpo, perde esse corpo como quem perde uma algema para mais livre ganhar possibilidades e expandir a sua trajetória. Assim como quem possui laços afetivos com aquele que parte, também é estimulado à expansão. Porque o vazio, a saudade daquela perda, bem trabalhada, lucidamente trabalhada, vai remeter o saudoso, que em nada erra, quem passa por uma relação e retém saudade, retém afeto, retém amor das pessoas, é um privilegiado, é uma pessoa que recebe um atestado de bem viver, mas não pode, não deve se apegar àquele afeto, mas receber aquela ausência, aquela saudade, aquela perda como um convite a ganhos, como um convite a outros amores, como um trampolim que o remeta a mais amplitudes, maiores avanços, na certeza calma de que haverá para todos um momento do reencontro. Que beleza, que saúde, que libertação nos virá a todos a cada milímetro que nós avançarmos, deixando essa infantil cultura de fuga da morte para uma madura ideia, uma madura programação mental de aceitação, de coragem e de lucidez para estabelecer boas vibrações e viver bem o inevitável, o necessário, o terapêutico momento da morte. Uma boa morte para todos nós, daqueles que nos cercam, nossa mesma, de todos os lutos que nós tivemos que passar. Porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Não há outra forma de ter fé senão acreditando na perfeição da bondade, da justiça, da misericórdia, do amor de Deus. Tenhamos fé, uma fé raciocinada, uma fé lúcida, uma fé corajosa. Tenhamos fé, porque é isso que nos drenará o medo e nos impulsionará para vivermos com coragem e com Deus os momentos de perda, de morte, de passagem. Digamos com a fabulosa música: segura na mão de Deus e vai. Digamos com a música. Digamos agora em nossas almas, em nossos corações, para os nossos falecidos, e guardemos nos arquivos das nossas almas para utilizar sempre na situação morte. Diga comigo: segura na mão de Deus e vai. Graças a Deus, que tudo seja mais simples, mais leve e mais pleno para você e para mim
para toda a humanidade. Que todo esse luto escuro da humanidade possa ser reciclado pelo transbordamento do nosso entendimento, que seja remetido em ondas de luz, em ondas de consolação, em ondas de lucidez, em ondas de coragem, em ondas de fé raciocinada, que atinjam todos os quadrantes, todos os continentes, todos os seres humanos em todas as condições, doentes ou sadios, encarnados ou desencarnados, recentemente falecidos ou falecidos há muito, que todos aprendamos a bem morrer. E se nos for possível, investamos na melhor receita do bem viver, do bem morrer, que é o bem viver. Vivamos a cada momento o melhor, aprendendo a dimensão espiritual, aprendendo a lógica espiritual, porque isso necessariamente se refletirá numa boa morte. Tudo de bom para vocês, para os seus queridos, para os seus mortos e para os seus vivos. Vida para todos eles, vida para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.